Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai utilizar o Python para redimensionar várias imagens aqui, imagens em lote, né, no caso. Quando eu falo imagens em lote, seria uma pasta que pudesse ter que pode ter várias imagens dentro dela, pode ter também subpastas com várias imagens. A gente não vai atrapalhar a estrutura interna das pastas. A gente também não vai excluir a imagem original. Se você quiser, você pode fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Eu quero só redimensionar a imagem, criando uma cópia dela com a cópia redimensionada aqui. E aí você vai ver ao longo do vídeo aqui tudo que a gente vai fazer. A gente vai utilizar o Pillow para fazer esse serviço aqui, e como o Pillow não vem com Python, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu estou com o Visual Studio Code aberto aqui, eu vou criar um ambiente virtual, né? No caso, para eu não instalar o Pillow globalmente na minha máquina. Você pode fazer isso se você quiser, mas não é recomendável. Então, eu vou vir aqui no meu desktop, por exemplo, criar uma pasta redimensiona. Você pode dar o nome que você quiser para o seu projeto. E daí aqui dentro a gente tem já agora a pasta do nosso projeto, mas sem nada. Então o que eu quero fazer é criar um ambiente virtual. Vou dar Ctrl Shift C para criar esse ambiente virtual aqui no meu projeto aqui no caso. Nossa, fugiu da memória. E aqui eu vou digitar Python 3.8 -m venv. E daí, isso daqui vai criar um ambiente virtual chamado venv aqui para mim, beleza? Utilizando o Python 3.8. Isso aqui no Linux, eu não tenho certeza no Windows, mas no Windows eu acho que você não precisa dessa parte 3.8 aqui, somente Python, e aí ele vai utilizar a versão do Python que está instalada no seu Windows. No Mac eu já acho que você precisa, eu não sei se 3.8 ou Python 3. Me fala aí nos comentários para todo mundo saber qual que seria esse comando aqui no Windows. No Mac, no caso. No Windows vai ser, eu sei que é Python -m venv. No Linux vai ser Python 3.8, porque eu tenho Python 3.8 instalado aqui. -m venv. No Mac, se eu não me engano, vai ser Python 3 -m venv. Beleza, feito isso aqui, agora a gente já pode começar. Então, outra coisa que eu quero fazer aqui antes disso é que eu utilizo o Code Runner para executar os códigos aqui. O Code Runner, se você não sabe, é essa extensão Code Runner aqui. Então, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, essa extensão, isso aqui vai me permitir vir aqui, criar aqui um arquivo, por exemplo, main.py, e vou dar um print. Olá. Só para você ver o que seria. E daí aqui eu posso pressionar esse botãozinho de play e daí ele vai executar para mim o programa aqui. Só que o meu está configurado aqui para executar no executor map aqui dele, tá configurado para executar Python 3.8 e aí -u e o caminho do arquivo que eu estou aqui. No caso, eu não quero isso, eu quero que ele utilize o Python dentro desse ambiente virtual aqui. Então, eu vou criar uma pastinha aqui chamada de .vs Code, porque eu estou utilizando o Visual Studio Code, né, no caso. Vou criar um arquivinho chamado settings.py.json, aliás, desculpa. E daí, aqui dentro, eu posso colocar settings do Visual Studio Code. Então, eu quero aqui Code Runner, code-runner. E eu quero o executor map, se eu não me engano aqui. Isso aqui, beleza? E daí, deixa eu fechar aqui para você ver. Se você estiver utilizando, eu acho que o Code Runner é uma mão na roda aqui para gente, quando a gente está testando alguma coisa. Eu vou apagar essas outras linguagens, vou deixar só o Python aqui, porque esse settings é só para esse projeto aqui. E aqui no lugar de Python, eu quero que ele utilize venv/bin, né, pro Linux no caso, /python, e aí -u, que ele tinha esse -u anteriormente. Então agora se eu utilizo o Visual Studio Code aqui para dar para executar, ele está utilizando o Python que está dentro do meu ambiente virtual. Isso para o Code Runner. Se você quiser ativar, se você quiser não, é interessante também você ativar o seu ambiente virtual para a gente instalar as coisas aqui. Para você ativar o seu ambiente virtual, você vai digitar aqui ponto no Linux, no caso, e aí venv/bin activate no Linux aqui. E aí, nesse caso aqui, ao invés dele mostrar aqui entre parênteses na lateral, porque eu estou utilizando o
ou mais ZSH, se eu não me engano. É esse o nome mesmo, né? E daí, aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o nome do ambiente virtual e vai colocar via, e aí o nome do meu ambiente virtual aqui, que no caso aqui está sendo, no caso aqui está sendo o nome do meu projeto aqui, mas o meu ambiente virtual já está ativo aqui. Beleza, feito isso aqui, e no Windows, isso daqui, se eu não me engano, vai ser venv/scripts/ activate.bat. Se eu não me engano, é isso aqui no Windows que você tem que executar. Beleza? Então, continuando aqui, vamos continuar por código. Eu estou falando de ambiente virtual, mas já estou assumindo que você sabe criar um ambiente virtual no seu sistema operacional. Então, eu só passei aqui para quem não sabe criar ambiente virtual e tal. Beleza, criado aqui o seu ambiente virtual, agora a gente pode falar pip install pillow, para instalar o Pillow no meu ambiente virtual. E aí, só para você ter a certeza que isso foi instalado no seu ambiente virtual, você pode dar um pip freeze. E aí você vai ver tudo que está instalado aqui no seu ambiente virtual. No meu caso aqui é o Pillow 7.0.0 neste momento aqui. Beleza, então feito isso, a única coisa que eu vou precisar externo aqui ao Python é esse Pillow aqui. O resto vai ser tudo interno do Python mesmo. E daí é o seguinte, eu preciso fazer um loop nessa pasta aqui, né, no caso. Para eu fazer um looping nessa pasta aqui, eu vou utilizar o OS. Então, vamos fazer aqui já import OS. E eu sei também que eu vou precisar verificar quais são as extensões dos arquivos que eu estou checando. Para isso, eu vou utilizar expressões regulares. Então, import re, beleza? Feito aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui já o projeto com if name igual amém. Aqui vem o nosso main, a nossa função principal do projeto. A gente não tem essa função, a gente não tem essa função aqui ainda, a gente vai criar ela agora. Então vamos criar essa função def main. Só para você testar, eu vou dar um print olá mundo aqui dentro dessa função aqui. Então, print olá mundo. Beleza. E agora executando aqui, você pode ver o nosso olá mundo. Então, beleza. Deixa eu mover isso aqui para a lateral. Então, beleza. A estrutura aqui do nosso projeto está pronta. A gente não vai precisar criar mais arquivos aqui. Então, eu vou deixar isso aqui fechadinho para a gente ter mais espaço aqui. Então, o que a gente vai fazer no nosso main aqui? A gente vai fazer um loop naquela pasta, né? A gente vai fazer um laço nos arquivos daquela pasta ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu começar já a escrever a gente pode começar já com o laço aqui. Então, vou fazer for root dirs, eu vou utilizar oswalk, então vai ser root dirs, que seria a raiz, os diretórios e os arquivos. E aí os.walk, e daí aqui eu precisaria receber o caminho da minha pasta, né? Então vamos colocar isso, root folder, que é a pasta principal do nosso, onde a gente vai fazer o loop. Então, root folder, beleza? E eu vou pegar ela aqui também. Então, root folder vai ser igual aquela pasta fotos está no meu desktop. Então, /home, /Luiz Otávio, /fotos, não, desktop, /fotos, tá maiúsculo. Beleza, só para a gente checar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um for file in files e vou dar um print no file aqui, só para a gente dar uma olhada aqui. Então vamos executar, deixa eu ver, missing one, tá, faltou eu mandar aqui essa pasta aqui para cá, que eu esqueci de mandar aqui embaixo. Então beleza, executando, walk missing, e faltou eu mandar essa pasta aqui, nossa, 2 erros seguidos. Então vamos executar agora sim. Então eu estou vendo aqui todos os arquivos daquela pasta, né? O nome das fotos aqui, só que eu tenho esse arquivo txt. A gente vai eliminar esse arquivo txt, mas antes disso, isso aqui era só um teste aqui.
O que eu quero fazer, na verdade, é separar esse loop aqui para a gente não ficar indentando muito código longe aqui da margem, beleza? Então, para a gente não fazer isso, eu vou tirar isso aqui daqui e vou criar um files loop, que eu vou chamar esse loop aqui. E vou receber desse files loop, root e files. Então, vamos lá. Def, vamos criar essa função, files loop. E aí aqui eu tenho que receber root e files. E daí, agora sim eu posso fazer o meu for aqui dentro. Então vamos checar isso aqui, o que vai acontecer? Nada, né, no caso, não muda absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi tirar essa complexidade daqui de dentro dessa função e passar para a função dela mesmo, né, no caso. Beleza, então agora o que a gente tem que fazer para eliminar esse arquivo txt aqui, seria checar, por exemplo, eu poderia checar aqui, if tal, alguma coisa acontecer aqui dentro. E daí, se acontecer a coisa que eu estou falando, por exemplo, se o arquivo não tem a extensão de uma imagem, eu não quero que o loop continue nesse arquivo. Então, eu quero terminar o loop ali. Como é que eu posso fazer isso? E aí, aqui que vem a import re que eu importei, né? A gente pode utilizar expressões regulares. Por exemplo, eu poderia aqui criar isImage, né, uma função aqui normal que recebe, por exemplo, a gente pode receber extension, que seria a extensão do arquivo. E daí, você percebe aqui que tem algumas imagens que tem a extensão em lowercase, né, em letras minúsculas, e tem algumas imagens que têm a extensão em uppercase, né, em letras maiúsculas. E ainda assim, em JPG, pode ter a extensão também JPEG, né, com um E aqui no meio. Então, por isso que eu quero utilizar expressões regulares. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero garantir que a extensão seja em lowercase. Então, extension, vou criar uma variável chamada extension lowercase, igual a extension, que eu estou recebendo aqui, eu tô assumindo que isso é uma string, aqui no caso, né? Você poderia falar também que é uma string, mas aí no caso você tem que fazer tudo para todas as funções aqui. E isso daqui não força nada, certo? Isso aqui é só para falar para outros desenvolvedores que isso aqui é uma string. Mas não vamos complicar aqui. Então eu vou falar extension igual a extension.lower. E daí, só para a gente ver o que está acontecendo, deixa eu dar um print na extension. Eu ainda não estou retornando nada, na extension lowercase, aliás. E aí, ao invés de eu utilizar esse print aqui, eu vou só colocar o isImage no lugar disso aqui. E ao invés de, no caso aqui, ao invés de mandar o file, né, no caso, eu vou mandar a extensão aqui, no caso. Ou então, melhor ainda, eu vou fazer diferente. Ao invés de fazer isso, eu vou criar uma outra função intermediária aqui e vou chamar de FileChecks. Porque podem ter mais checagens que eu queira fazer, né, no caso. E nesse FileChecks eu vou receber root file de novo. Isso daqui é tudo acoplado, desculpa. Isso aqui é tudo acoplado, no caso aqui, tá? Essa função, nessa. Porque, na verdade, eu precisaria fazer isso dentro do loop aqui principal. Porque cada uma dessas coisas vai ser executada para cada arquivo aqui, no caso. Então, é tudo acoplado. Eu estou separando tudo em funções, mas não se engane, cada uma função está acoplada uma na outra aqui. Só estou separando por didática mesmo. Então, beleza, vamos fazer esse FileChecks. E aí aqui, ao invés de utilizar isImages, eu vou utilizar FileChecks aqui. E depois a gente, nesse FileChecks, é o que a gente vai fazer checagens. E se tiver tudo ok, daqui a gente parte para outra coisa. Então, beleza, fazendo aqui, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Estou pensando aqui. O que a gente pode fazer vai ser checar se é uma imagem. A primeira coisa que a gente pode fazer é checar se isso aqui é uma imagem. Então, isImage, que é aquela imagem ali, eu vou mandar... aí eu tenho que mandar a extensão ali, né? Para eu mandar a extensão, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer file name, extension, igual a os.path.splittest. E aí o file que eu estou recebendo aqui. E daí eu posso mandar já a extension para cá, para esse isImage aqui. E aí olhando, vamos ver o que a gente fez de errado. FileChecks recebe
Não, de que eu não mando. Ah, faltou o root aqui, né? Então, root, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente está vendo as extensões dos arquivos que está vindo dessa isImage aqui. Então, a gente está vendo um ponto .txt aqui. Isso aqui não seria aceitável, né? Porque não é uma imagem. Então, a gente vai checar só a extensão. Poderia fazer outras checagens, mas eu vou checar somente a extensão. Então, como é que eu vou fazer essa checagem? Eu vou criar uma outra variável aqui. IsImage eu não vou poder criar, ou vou? Na verdade eu vou só dar um retorno de cara aqui, eu vou dar um retorno bool, falando que eu quero retornar explicitamente o valor booleano, e eu vou fazer re.search, e aí eu vou buscar uma expressão regular aqui dentro. Então, essa expressão regular vai ser feita no extension lowercase. Beleza? E essa expressão regular vai ser a seguinte. Você está vendo o que eu recebo aqui, né? .jpg pode ser .jpeg também. Então, eu vou começar uma expressão regular com circunflexo. E eu quero falar que ela termina com isso daqui. Então, entre o circunflexo e esse símbolo aqui, que eu acabei de esquecer o nome, cifrão, né? Entre o circunflexo e o cifrão, vai vir a minha expressão regular. A primeira coisa que vem nela é um ponto, né? Então, eu vou colocar uma barra invertida para escapar o ponto aqui. E aí, aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar algumas extensões. Algumas não, eu vou colocar só JPG e PNG. Eu poderia fazer assim, ó, JPG, JPEG e PNG. Isso aqui já vai garantir que eu vou ter as extensões. Esse TXT já vai sumir daqui. Então, executando, ó, na verdade, eu não fiz a checagem, né? Deixa eu fazer a checagem. If isImage. Aliás, eu vou fazer a checagem invertida. If not isImage extension. Eu vou dar um return aqui, não vou fazer mais nada. Se for, eu vou falar print extension. Só para você ver, extension. Então, vamos voltar. Beleza, ó, você está vendo aqui agora todas as JPG e PNG. Só que uma coisa que eu queria te falar é o seguinte. Quando eu tenho assim, ó, uma expressão regular que é muito similar, você está vendo que JPG e JPEG, elas têm o mesmo nome, só muda um E aqui no caso, né? Eu posso fazer uma só expressão regular que pega esses dois aqui, por exemplo. Eu posso fazer JPEG, certo? Só que eu posso falar que o E é opcional, ou seja, pode ou não existir o E aqui. E aí, executando, a gente tem exatamente a mesma coisa, só que se tivesse extensões que tivesse JPEG, ela ia pegar aqui também JPEG. Então, beleza, feito aqui, agora a gente pode partir para a parte que interessa aqui mesmo, né? Que seria começar a fazer a conversão. Só que, antes disso, eu quero fazer o seguinte, eu não quero sobrescrever as imagens originais. Eu nem sei se dá para fazer isso, nem testei isso. Mas o que eu quero é criar novas imagens redimensionadas. E aí, o que eu faria num cenário real, se eu precisasse remover as imagens originais, era checar se a imagem foi realmente convertida, né, criada, e aí, se foi, eu removia a original. Mas eu não quero fazer isso. Eu só quero criar uma nova imagem redimensionada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma flag, aqui, uma variável com flag, e vou colocar aqui nela chamada de converted. Então, todos os arquivos que eu converter ou redimensionar, poderia ser resized, por exemplo. Assim, resized. Eita, resized? Sei lá, poderia ser isso, mas eu vou colocar converted aqui. E daí, todas as imagens que eu que forem redimensionadas com essa classe aqui vão ter essa flag no nome delas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. If flag in file, que é o nome do arquivo original, se essa flag está no nome do meu arquivo original, eu não quero converter esse arquivo, porque ele já foi convertido. Então, eu quero pular esse arquivo. Então, eu só vou dar um retorno aqui também. Então, se a flag está no nome do meu arquivo original, vou pular essa imagem aqui, não vou fazer mais nada com ela. Se, caso contrário, se passar daqui, eu quero um novo nome para minha imagem, né? Então, new img name, pode ser new img name, vai ser file name, mais... E aí, lembra do seguinte, aqui em file name, que está aqui, eu tenho o nome do arquivo sem a extensão. E aqui eu tenho a extensão separada. Então, vai ser file name mais flag mais extension.
Então esse é o novo nome da minha imagem aqui. E agora o que a gente pode fazer é só resize, e aí essa função não existe ainda. Eu vou mandar para lá resize root, o arquivo original, porque lá eu vou juntar, vou criar um caminho completo nessa função aqui, eu vou criar um caminho completo da imagem nova e da imagem antiga, utilizando essas duas aqui. O que eu quero receber também aqui seria a nova largura da imagem. Suponha, por exemplo, que eu queira colocar todas as novas imagens com largura máxima de 640 pixels. Então eu vou mandar aqui. Eu poderia até colocar assim, ó, falando que todas essas coisas aqui vão chamar isso aqui, ó, root igual a root, file igual a file, para ficar mais fácil de ler. New with, por exemplo, seria isso daqui. E aí, por fim, eu vou mandar o new file name, ou new image name. Então, new img name igual a new img name. Então, agora, já que a gente chamou uma função que não existe, se eu executar vai dar erro. Tá vendo aqui? Name resize não está definido. Então, a gente tem que criar essa função. Então, vamos criar ela aqui em algum lugar aqui. Vou colocar ela aqui. Def resize. Vou receber lá essas chaves aqui que eu mandei, esses parâmetros aqui. Então, file, new with e new image. Image name, né? Deixa eu copiar. É isso aqui mesmo. Beleza, se você quiser ver o que tem aqui, eu vou só dar um new with para você ver. New with e new image name. Então, olhando aqui agora, a gente vai ter isso aqui, ó. A nova largura e o novo nome da imagem convertida, que vai ser esse aqui. Só que não termina aqui, porque o que eu preciso aqui vai ser, na verdade, eu preciso do caminho completo, original da imagem, e eu preciso de um novo caminho da imagem aqui no caso. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, vamos criar aqui, ó, vai ser original img path, que vai ser o caminho original da imagem, os.path.join. E aí vou mandar o root e o nome original do arquivo. Então, se você observar isso aqui, print. Se você observar esse original img path, é o caminho completo original da imagem. Você vê que uma delas aqui está dentro de uma pasta interna. Ela também vai ser convertida aqui, ó, essa daqui. Então, beleza, agora a gente viu isso, a gente precisa do do novo caminho completo da imagem. Então, new img path igual os.path.join, e daí eu vou mandar root, que é o caminho da pasta, né, no caso, e aí new file name, new img name, né, no caso. Eu poderia separar isso daqui, né? Tá ficando estranho aqui. Deixa eu separar isso daqui, ó, para ficar new img name. Beleza. Vamos dar uma olhada se deu algum erro. Não, beleza. Continua funcionando. Então agora, o que a gente pode fazer é abrir essa imagem com Pillow aqui e depois pegar a largura atual com a altura atual da imagem. Para a gente abrir essa imagem com Pillow, eu vou jogar isso numa variável aqui. Então, eu vou chamar de Pill, ou então Pillow img, ou pode ser img Pillow. Eu acho que melhor Pillow img. Igual a image. Eu não importei aqui, então vou importar from Pill, import image. Então, image.open, e daí aqui dentro o que eu vou mandar é o caminho do arquivo original. E aí, para eu pegar a largura e a altura dela atual, eu posso falar width e height igual a pillow.size, se eu não me engano. Deixa eu dar um print aqui para a gente ver. Print. Width e height. E executando, deixa eu ver inválido, onde que está o erro aqui. Invalid syntax. Image.open, tá certo aqui.
Ah, faltou um igual. Gente, eu esqueci de um igual aqui. Beleza, então essas são as dimensões da imagem. Largura e altura de cada uma das imagens ali. Tá vendo? Então, isso aqui. Beleza, então, já que agora a gente tem a largura, a gente tem o que aqui? A gente tem a largura original, altura original e a nova largura. Então, a gente tendo isso, o que a gente precisa obter para a gente ter a mesma proporção? Se a gente diminuir essa imagem aqui para, sei lá, 1000 pixels, essa é a largura, essa é a altura. Se a gente diminuir essa largura para 1000 pixels, essa altura precisa ter a proporção, né? No caso, precisa manter a proporção. Para isso, a gente pode utilizar aquela regrinha de 3 clássica simples, né? No caso. Por exemplo, vamos criar uma outra função para fazer isso separadamente. Então, new height igual a, vamos chamar essa função de calc new height with height e new width. Então, mandei aqui para essa função width, a largura, a altura e a nova largura. E aí, essa função não está criada ainda, então def calc new height. E aí, vamos receber aquilo lá, width, height e new width, né, no caso. E daí, aqui a gente vai retornar aquela regra de 3 básica, que seria aqui, para a gente, new width vezes height dividido por width. E aí, isso aqui vai me retornar um número de ponto flutuante. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Qual que será a new width e a new height da imagem. Então, executando aqui, ó, a gente tem, ó, a largura original, altura original, nova largura e a nova altura aqui. Só que está com um número de ponto flutuante que eu não quero. Então, eu vou colocar um round aqui. Round. Beleza? E executando. Beleza? Agora sim. Agora a gente tem a proporção aqui. O que tiver aqui na largura vai ser proporcionalmente ajustado aqui na altura. Beleza, então agora que a gente tem isso, agora a gente pode partir para redimensionar mesmo a imagem. Então a gente pode pegar a imagem pillow, img, ponto, vamos jogar isso numa variável, porque para a gente salvar a gente vai precisar disso. Então, new img igual a pillow img, ponto, resize. E daí aqui eu vou mandar largura e altura numa tupla aqui. Então, new width e new height. E vou mandar o algoritmo porque ele vai utilizar os cálculos matemáticos que ele vai utilizar para redimensionar essa imagem. Então, vou mandar image.lanxos aqui. E aí, beleza. Feito isso, agora a gente já redimensionou a nova imagem, só que a gente precisa salvar essa nova imagem. Então, new img.save. E daí, aqui dentro, eu vou passar algumas coisas. Você não precisa de todas especificamente. Você só precisaria disso daqui, ó. New image. E aí, na primeira posição aqui, eu passaria o new img path, que seria essa variável aqui. Já já a gente coloca mais coisas aqui para você entender. Então deixa eu... e outra coisa, eu vou dar um print aqui embaixo, print. Vou falar que isso foi salvo em algum lugar. Então, saved at, e aí vou mandar aqui dentro fstrings, né? No caso, vou mandar salvo em new img path. Beleza, então agora a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu só te mostrar isso aqui. Quando a gente executar isso aqui, que ele vai começar a converter, se não tiver nenhum erro no código, né, claro. Quando eu executar isso aqui, ele vai começar a converter as imagens aqui. Então, vamos lá. Executando, ó, você está vendo aqui, ó, que ele está já convertendo as imagens e falando, ó, salvo em tal lugar, salvo em tal lugar. Então, beleza, ele converteu as imagens aqui. Se a gente observar, a gente tem... Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó, só para você ver tá vendo aqui? É essa JPG e essa outra JPG. Eu vou pegar essa aqui, tá vendo o tamanho dela? Só te mostrar. Deixa eu colocar ela aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente comparar. Deixa eu ver se eu consigo abrir outra instância disso aqui para eu te mostrar. Vou abrir essa aqui, beleza, então consegui. Então, se você observar aqui, ó, essa imagem aqui, ó, nas propriedades dela, ela tem algumas coisinhas que eu gostaria que viessem aqui, ó.
por exemplo, essa imagem aqui, essa aqui eu peguei a PNG, né, no caso, eu queria a JPG, deixa eu voltar aqui, foi essa? Acho que é essa. Beleza, é essa aqui que eu queria. Então aqui, ó, essa imagem aqui, deixa eu abrir as propriedades dessa. Essa imagem aqui, ela tem isso daqui, ó. Mas na hora que eu clico aqui, ele some. Essa imagem aqui, ela tem isso aqui, o nome, largura, altura. A outra também tem, só que tá diferente, né? Porque a gente converteu para 640 pixels de largura essa aqui, e essa aqui tem 1391. Só que o que eu queria são os metadados aqui. E essa imagem, por incrível que pareça, essa imagem aqui, ela não tem os metadados aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra, eu acho que a primeira ali deve ter. Deixa eu pegar outra aqui, só para você ver. Essa primeira aqui. Vamos dar uma olhada nessa daqui. Metadados. Beleza, então essa imagem tem metadados. Então, ela foi tirada em f2.8, ela foi tirada com esse shutter speed aqui, essa lente que foi utilizada, né, a distância focal 50 mm, objetiva, o flash não disparou, a ISO foi essa aqui, qual foi a câmera, Canon EOS Rebel SL2, isso daqui. Então ela foi tirada com essas configurações. Só que se você olhar na nossa foto convertida, não existe isso aqui. Se você olhar aqui, ó, nas propriedades dessa foto, não tem essa aba aqui. Porque a gente não colocou ela aqui. E outra coisa, eu também quero manipular aqui o seguinte, eu quero manipular a qualidade da conversão também. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mandar isso aqui, desse jeito que está aqui. Mas aqui, o que eu quero mandar também junto aqui é o seguinte. Eu vou mandar um optimize igual a true. Então, eu quero falar aqui, eu quero uma cópia otimizada dela, mais comprimida, né, menor, talvez melhor, talvez gaste mais processamento. Eu quero mandar aqui um quality. E aí, aqui que vem a sacada, né? Eu posso mandar um quality de 60%, que eu já testei aqui, que eu não vou quase não vou perceber diferença de uma imagem da imagem original para a imagem salva, certo? Então, posso mandar a imagem 60%, 50%, que ela vai continuar boa e ela vai ter um tamanho muito menor, certo? Então, vou mandar essa qualidade e daí aqui que vem os metadados. Aqui eu vou ter que enviar um EXIF e aí eu vou pegar o EXIF da imagem original se existir. Então, eu vou mandar do pillow img.info e aí .get e aí eu quero obter o EXIF aqui da imagem original. Então a nossa isso aqui pode aumentar um pouco o tamanho da imagem. Se você estiver querendo somente comprimir a imagem, deixar ela menor em tamanho, né, que a gente já está fazendo, redimensionar, e em tamanho também de arquivo, você não precisa enviar isso aqui, não envia o EXIF, que ela fica menor ainda, tá? Então vamos executar isso aqui para a gente ver como é que ficou agora. Então vou executar. As imagens estão sendo salvas aqui, beleza? E agora, se você conferir nas nossas fotos aqui, a foto convertida, que é esse converted aqui, ela ficou pequenininha, certo? Deixa eu te mostrar as propriedades das duas aqui, ó. Deixa eu te mostrar as propriedades da original, que é isso daqui. E eu não vou conseguir fazer isso. Deixa eu abrir essa aqui também. Então, essa é a imagem original, essa é a imagem redimensionada, mas melhor do que isso também, a gente tem aqui, ó, nas propriedades dessa aqui, a gente tem uma largura de 4.899 pixels por 3.265 pixels. E aí nos metadados está tudo aqui que eu te mostrei anteriormente, mas a nossa também agora tem isso. Então, se você olhar, ó, a nossa também tem a largura de 640 que a gente colocou, e aí o tamanho bem menor, deixa eu puxar isso aqui, só para você ver, ó, o tamanho dessa aqui é 675K, dessa aqui é 33K. E os metadados vão estar iguais aqui, ó. É a mesma coisa aqui os metadados, ó. Tá vendo que a gente copiou os metadados para cá, beleza? E outra coisa que eu não te falei também é o seguinte, a gente não tá fazendo uma checagem, mas eu não vou fazer isso não. A gente não está fazendo uma checagem aqui se essa imagem se a imagem já convertida está sobrescrevendo uma imagem que já foi convertida, certo?
você pode fazer essa checagem aí. Eu não estou fazendo essa checagem aqui não. Mas então é isso, pessoal. Esse foi um scriptzinho simples, é tudo muito bem acoplado aqui, você está vendo? Essa função depende dessa, que depende dessa, que depende dessa, que depende dessa, que depende dessa. Por quê? Porque eu preciso executar isso a cada arquivo, a cada um dos arquivos aqui, eu preciso executar todos esses passos aqui, beleza? Eu só separei em funções aqui para questão de didática mesmo, beleza? Então é isso, pessoal, vou deixar esse vídeo aqui sim, vou deixar esse arquivo, esse código completo aqui no GitHub para você utilizar, e aí você pode fazer bom proveito, espero que tenha gostado. Vou deixar esse vídeo aqui sim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!